Vamos lá para análise macro. Bom, ontem nós tivemos uma virada de cenário nas bolsas do mundo inteiro, inclusive para a nossa bolsa aqui no Brasil. A gente teve aí um dia bem positivo ontem, ao longo do dia, que foi se ampliando não só pelo cenário externo, mas também por algumas informações vindas do cenário interno. Ontem nós tivemos a confirmação que foi mantida a meta de déficit zero na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que a gente sabe que o Brasil sempre tem uma surpresinha, né? E foi ontem o relator da LDO, ele veio a público falar que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele pediu para que o governo tenha até dia 16 para decidir se vai ou não alterar a meta de déficit zero. A gente sabe que isso, de maneira formal, não teria mais como eles alterarem a LDO, mas eles têm como entrar com outros processos ali que eles conseguem fazer um pedido de alteração. Então a gente vai ter que esperar até dia 16 para saber em definitivo isso. E na parte positiva, a gente teve aí o Senado aprovando um requerimento de cronograma especial para acelerar a tramitação da reforma tributária. Basicamente, isso dispensa a realização de 5 sessões de debates sobre a proposta, o que encurta infinitamente a quantidade de tempo para poder tramitar isso, né? E inclusive hoje ela vai para votação no Senado a partir das 14 horas, o que é positivo, lembrando que a gente está tendo as reformas aqui no Brasil como um dos principais drivers de melhora do cenário para as bolsas aqui no Brasil, né? Óbvio, a gente vai ter que ver como elas vão sair ao longo de toda essa tramitação. E no cenário global, que pode influenciar para a nossa bolsa aqui no Brasil, a gente teve as bolsas asiáticas fechando mistas, com as chinesas, a maioria no negativo, muito em compasso de espera para o dado de inflação da China que vai sair hoje à noite. Já na Europa, a gente tem um cenário mais negativo, num geral, nas bolsas, depois que nós tivemos aí informações vindas do FMI, quando ele declarou que a Europa ainda enfrenta desafios relacionados à inflação e corre o risco de sofrer a estagflação, que é quando a gente tem aí uma desaceleração da economia e mesmo assim a inflação ainda alta. Inclusive, ele chegou a afirmar que a maioria dos países da Europa não vai atingir a meta de inflação de 2% até 2025. E que isso poderia gerar aí mais apertos de juros lá na Europa, né? O que aumenta as possibilidades da ocorrência da estagflação. Mas a gente teve essas declarações do FMI e logo em seguida, durante essa madrugada, nós tivemos a divulgação da inflação da Alemanha, que ela veio caindo, como era esperado, e veio para o menor nível em 2 anos. Inclusive, os preços de energias, eles caíram pela primeira vez nos últimos 3 anos. Só que, óbvio, né? A gente tem que lembrar que isso é só um dos dados, e um dos dados que mais estão precificando nas bolsas na Europa atualmente são os dados de atividade econômica e não dados de inflação. Então, é para esses dados de atividade econômica que a gente tem que ficar mais de olho nesse cenário atual europeu, né? E a gente tem também hoje a divulgação de vários balanços de grandes empresas na Europa que já estão agitando os mercados aí, com uma leve queda para as bolsas em geral lá na Europa. Nos Estados Unidos, a gente tem aí os futuros das bolsas estáveis, totalmente à espera da fala do Jerome Powell hoje às 11h15 da manhã. Lembrando que os outros membros que vêm falando aí nos últimos 2 dias antes do Powell, eles estão falando que vão precisar de mais dados para avaliar exatamente o ritmo que a inflação está lá nos Estados Unidos. Então, o mercado vai ficar totalmente focado na fala do Powell e a abertura do mercado americano vai dar o direcional do resto do dia, provavelmente para a nossa bolsa aqui também. Mas, num contexto geral, a gente tem sim um cenário aí de possível realização da nossa bolsa aqui com queda da bolsa e alta para o dólar, só que ao longo do dia é isso que vai dar o direcional para o mercado.